Olá, bom dia! Bem-vinda, bem-vindo ao Bom Dia Cidades desta terça-feira, 14 de abril. Hoje, gente, é o Dia Mundial do Café. Você sabia disso? Você já tomou seu cafezinho hoje? Eu não vivo sem, especialmente agora de manhã, e o meu já tá aqui. Então pega um para você também e vem ficar bem informado aqui com a gente. Hoje tem BDC Saúde, vamos falar sobre as infecções dentárias que podem evoluir para quadros dolorosos e graves. O repórter Fabiano Roma vai trazer informações para a gente sobre o programa Reciclar Vale Mais da Prefeitura de Cubatão, que transforma lixo em oportunidade. E tem mais. Tomar remédio por conta própria, mesmo os mais simples, é perigoso. Segundo a Associação Brasileira de Indústrias Farmacêuticas, por ano, cerca de 20 mil mortes estão relacionadas à automedicação. Produção e venda de carros estão em alta no Brasil e aqui na região. A tendência é que o mercado cresça aí e quem sabe chegue perto até das 3 milhões de unidades no final do ano. Jabaquara e Zagueiro Pereira estão de olho no prêmio Puskás por conta do golaço na A4. E na segunda e última reportagem especial pelos 114 anos do Santos Futebol Clube, celebrados hoje, o orgulho eterno de vestir a camisa do Peixe. Eu devo tudo ao Santos que me deu essa oportunidade e estou muito feliz aqui e pretendo construir uma história muito linda aqui. O Bom Dia Cidades está no ar. Ontem à noite foi realizado aqui na Universidade de Santa Cecília o Congresso Técnico dos Jogos da Unisanta, que começam no próximo dia 4 de maio. No encontro foram definidos os últimos detalhes operacionais, regulamentos finais e alinhamentos entre a organização e representantes das equipes. A contagem regressiva para a 41ª edição dos Jogos da Unisanta já começou. Representantes das 43 atléticas que estarão na disputa já conheceram os adversários da primeira fase da competição. Primeira vez que eu estou vindo aqui diretamente no chaveamento, ansioso para começar tudo isso e gostei do chaveamento, foi tranquilo, então agora é focar nos treinos até os jogos e é isso. O planejamento é se preparar e estar pronto para os jogos, né? Independente de quem vier, a gente, óbvio, que fica com expectativa ali para ter uns bons jogos e agora é só a reta final, preparação total, foco para dia 4 que iniciar, a gente iniciar bem. Uma das novidades deste ano é o Taekwondo, que pela primeira vez aparece entre as modalidades. Vai ser uma surpresa boa, se Deus quiser. Nós vamos ter 3 dias seguidos com competições de artes marciais, então vai ser ali na quadrinha ali do lado do Laerte Gonçalves, vai ser uma coisa bacana que não só no ginásio Laerte vão ter os jogos, mas como na quadrinha também vai ter uma outra movimentação interessante. Os Jogos da Unisanta têm uma mudança importante a partir deste ano, de olho na segurança. Todos os atletas e o público, sendo ou não alunos da Unisanta, deverão cadastrar o rosto para o reconhecimento facial. Sem isso, não será possível entrar na universidade. A medida já estará valendo na cerimônia de abertura dos Jogos. Nós somos um evento que envolve um número grandioso de atletas e de visitantes. Então precisa se tomar algumas medidas preventivas e essa questão do reconhecimento facial é uma delas, para identificar todos que estão adentrando o Complexo Santa Cecília, para que sejam todos identificados, para que se crie um ambiente de fato de paz, tranquilidade, lazer, comodidade, enfim, essa é a ideia dessa proposta de fazer essa parte facial, tanto durante o período dos jogos como na abertura também. Mais uma vez, a Unisanta reforça o compromisso com a sociedade com a arrecadação de alimentos. No ano passado, foram mais de 17 toneladas distribuídas a instituições de caridade da região. Para 2026, atenção especial à doação de sangue. Nós estamos no 3º ano com a campanha de doações de sangue e nosso objetivo é aumentar, triplicar o que nós conseguimos o ano passado. Já iniciamos a partir desse momento tanto a doação de alimentos como a doação de sangue, irá até o penúltimo dia dos jogos e eu espero que ao final consigamos aí um número expressivo de bolsas de sangue. Os Jogos da Unisanta acontecem entre os dias 4 e 22 de maio e prometem mais uma edição histórica da maior competição esportiva universitária do estado de São Paulo. Nossos times estão bons, estão competitivos e a ideia é a gente buscar esses 2 gerais de novo para
sair com o troféu para casa e sair feliz. Eu tenho certeza que, independente do resultado, vai ser uma experiência bem divertida para o pessoal. Com certeza a gente vai ficar de olho nos Jogos, né? Que é uma das principais competições aí universitárias do estado de São Paulo. Então a gente vai ficar ligadinho em tudo e trazendo aqui para você. São 8h05, hora da nossa prestação de serviço com a Alanis Ribeiro, que já está aqui conosco no estúdio. Bom dia, Alanis, tudo bem? Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Conta pra gente, né, como é que estão as travessias de balsas, trânsito em Santos, nas rodovias que ligam a nossa região. Bora lá. Vamos começar aqui com a travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Tá bom, hein? 20 minutos, né? Um aumento de 5 minutos, como a gente viu ontem, mas ainda assim segue tranquilo. 8 balsas disponíveis. Então ainda tá do jeito que a gente gosta. Exatamente. Dando continuidade, São Sebastião e Ilhabela, tempo de espera de 30 minutos para os dois lados e conta com 4 balsas. Bertioga e Guarujá, o tempo de espera de 20 minutos para os dois sentidos e conta com 2 balsas. As travessias de Guape, Jureia, Cananá e Ilha Comprida, tempo de espera de 30 minutos para os dois sentidos e cada travessia conta somente com uma balsa. Cananá e Continente, tempo de espera de 1 hora, também somente uma balsa disponível, né, como já estamos acostumados. E aqui a travessia de pedestres entre Santos e Vicente de Carvalho, 12 minutinhos para os dois lados e 3 balsas disponíveis. Então, um belo início de terça-feira. Vamos dar uma olhada agora no Waze para ver como está o trânsito aqui na nossa região. Final da rodovia Anchieta, com alto fluxo de veículos, bem congestionado, né? Pegando até desde aqui da alça de acesso, até passando um pouquinho, chegando no sentido da Avenida Martins Fontes. A alça de acesso em específico está com um trânsito moderado. Nossa Senhora de Fátima, a gente vê que está com fluxo leve, tanto o sentido zona noroeste quanto a Avenida Martins Fontes. Mas como eu mencionei, a Avenida Martins Fontes segue com alto fluxo de veículos, bem intenso no momento, mas contrafluxo, o motorista já não sente tanto esse impacto. Trazendo agora para a Orla da Praia, a Avenida Presidente Wilson com fluxo leve, sentido São Vicente, sentido oposto, a gente vê que também segue tranquilo no momento. Cana 1 com trânsito moderado, sentido Centro de Santos, partindo um pouco a partir da Francisco Glicério. A Francisco Glicério a gente vê que tem um ponto de tensão mais específico, sentido Ana Costa. Canal 2, tranquilo para ambos os sentidos e nada que vai atrapalhar o trajeto do motorista. Trazendo agora um pouco mais próximo de nós, próximo aqui da redação, a Avenida Siqueira Campos, com um trânsito bem congestionado, tanto o sentido praia quanto o sentido Praça Palmares. A Avenida Doutor Pedro Lessa com fluxo mais leve, Rua da Liberdade, Avenida Afonso Pena também tranquilas no momento. A Avenida Rua Oswaldo Cruz, com alto fluxo de veículos, então até a altura aqui do Guilherme Álvaro, mas a Avenida Conselheiro Nébias segue bem tranquila no momento para ambos os sentidos. E a Rua Minas Gerais a gente vê que está bem complicada no momento, sentido a Conselheiro Nébias. A gente viu que deu uma atualizadinha, mas como eu sempre digo, né, o Ao Vivo é assim, você também consegue acompanhar o Waze pelo aplicativo em tempo real e ver o melhor trajeto, né, que pode adotar no momento. A gente vai dar uma olhada agora nas câmeras da Ecovias, né, para ver como está o sistema Anchieta Imigrantes. Então aqui a rodovia Anchieta, no quilômetro 27, na altura de São Bernardo. Fluxo tranquilo para ambos os sentidos. O sol está um pouco tímido, mas ainda assim a gente vê que está com uma ótima visibilidade nesse trajeto. Uma outra câmera é da rodovia dos Imigrantes, no quilômetro 59, na altura de Cubatão. Fluxo leve também, o motorista consegue realizar tranquilamente. E uma outra câmera, ela acaba sendo da rodovia Anchieta, no quilômetro 20, na altura de São Bernardo. Aqui a gente vê que o trânsito está mais moderado, mas ainda assim o motorista consegue realizar o trajeto sem nenhuma intercorrência. E falando ainda do sistema Anchieta Imigrantes, a rodovia Anchieta está com lentidão do quilômetro 14 ao 10 por conta do alto fluxo de veículos, sentido São Paulo. A rodovia dos Imigrantes também tem lentidão do quilômetro 17 ao 14 por conta do alto fluxo de veículos para o mesmo sentido. A interligação Planalto está interditada no sentido São Paulo e sentido litoral. A gente viu, né, até mesmo que o tempo segue tranquilo, mas está encoberto no trecho do Planalto, na Serra e na interligação. Então precisa ter essa atenção redobrada, mas apesar disso a operação ela é 5x5, Lu. Que bom. Então ele está interditado justamente por conta dessa baixa visibilidade, né? Exatamente. Então é isso. Obrigada então por hoje. Imagina, até amanhã. Até amanhã.
A Prefeitura de São Vicente alterou a legislação municipal e ampliou o rigor das penalidades para casos de descarte irregular de lixo. Vamos então saber, né, quais são essas mudanças com a secretária de Meio Ambiente, Flávia Ramaciotti. Bom dia. Bom dia. Conta pra gente, secretária, o que muda aí, né? Como ficar mais rigoroso para esse problema que é tão comum, infelizmente, nas cidades aqui da região, né? Bom, esse é um problema bem grave, né? Não só em São Vicente, mas é um problema geral. E aqui em São Vicente, o patamar de aplicação das multas, ele subiu bastante. Hoje a gente tem, elas iniciam com R$ 5.400 a aplicação em primeira aplicação, podendo chegar a R$ 430 mil, dependendo do porte e do descarte do material destinado de forma irregular, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então essa foi a grande inovação na alteração da lei que a gente teve aqui. Como é que fica a questão de fiscalização, né, para que se chegue, né, nessa punição? A fiscalização ela é feita tanto pelos agentes da prefeitura, que sejam os fiscais de meio ambiente, GCM, vigilância sanitária, mas a gente ampliou um pouquinho a participação da população na parte das denúncias. Então hoje o munícipe ele consegue, a gente regulamentou a presença dele, né, na fiscalização com as denúncias. E também regulamentamos a questão tecnológica de uso de vídeos, imagens, fotos, os totens de monitoramento. Então, está valendo todo esse equipamento, todo esse aparato para fazer valer a aplicação dessas sanções. Não, e esse apoio da população é fundamental, né, secretária? Nesse sentido, para denunciar, é um canal da prefeitura mesmo, no próprio site, ou tem alguma coisa mais específica? Tem o site da prefeitura, que ele vai fazer o direcionamento para os canais da ouvidoria, que é por onde a gente vai receber as denúncias, quando o munícipe ele tem interesse em receber 20% do valor das multas definitivamente aplicadas e pagas. Então ele pode fazer pelo canal da ouvidoria, mas todos os canais da prefeitura, WhatsApp, telefones, presencial, eles também estão disponíveis para denúncia. Tem uma outra questão também, secretária, que eu queria que a senhora falasse para a gente, porque assim, tudo bem, tem fiscalização, tem punição, mas a cidade oferece o descarte correto, né? Para evitar o descarte irregular, a cidade oferece serviços. Que recado que fica então para a população para que não descarte o lixo em qualquer lugar? Os locais disponíveis pela prefeitura, pelo serviço público, ele é para o pequeno gerador, ou seja, aquele munícipe que gere um volume, por exemplo, de até 1 metro cúbico de material de resíduo da construção civil. 1 metro cúbico é mais ou menos uma caixa d'água de 1.000 litros, tá? Esse é o volume por obra. Ele pode destinar diretamente em um dos nossos ecopontos. Temos também o material reciclável. O material reciclável, ele tem a coleta seletiva e alguns pontos de entregas voluntárias disponíveis para a prefeitura. Ou então, se é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, ela precisa contratar um dos serviços licenciados. E que também está super disponível, a pessoa pode fazer tudo direitinho, né? É só se informar. Exatamente. A gente coloca no site, a gente vem fazendo campanhas educativas, a gente tem um processo também de capacitação em conjunto com a própria comércio, a própria fiscalização. Então a gente vem conscientizando. Essa lei ela já está em vigência já há pelo menos 2 anos. O que mudou agora foi essa questão da multa, né, o aumento do valor, e mudou também o cashback que a gente regulamenta, né, em trazer para o munícipe. Mas é uma lei que já está em vigência há 2 anos, então a gente já vinha trabalhando nessa questão da conscientização e mostrar os locais, né, e tem os volumosos também que o munícipe também pode destinar, né, que são os grandes problemas, os resíduos, assim, por exemplo, sofá, armário, que não são utilizados mais, né, eles podem ser levados também para um dos ecopontos da cidade. Tá, então, gente, se informem. Lá no site da Prefeitura, sãovicente.sp.gov.br, tá tudo super explicado. Secretária, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Uma ótima terça-feira. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia. Obrigada. A gente vai continuar falando sobre ações, né, que ajudam a cuidar do meio ambiente. A transformação do lixo em oportunidade já é realidade em Cubatão e está ao alcance da população. Um espaço que mostra na prática
como a economia circular pode gerar benefícios sociais e ambientais. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o repórter Fabiano Roma. Bom dia, Fabi, tudo bem? Olha aí que bonita essa imagem, gente. Explica pra gente como é que funciona esse sistema, troca plástico por crédito, é isso, Fabi? Vai virar moeda? É isso mesmo, Lu, é isso mesmo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Bom Dia Cidades. Bom dia para você de Cubatão. Atenção, tá? Todo mundo pode participar dessa iniciativa. Vou explicar direitinho como é que funciona. Chega aqui, periquito, comigo. Tá vendo esse plastiquinho aqui? Olha, ele tá limpinho, higienizado. A pessoa vai juntar plásticos como esse. Detalhe, tudo tá limpo, tem que estar bem higienizadinho. Vai juntar o máximo que puder e vai trazer aqui. A cada quilo de plástico pesado, o que acontece? Ela vai ganhar essa ecocarteira. Então, a cada quilo, vai ganhar uma moedinha, né? Aí ela pode juntar quantas moedas ela quiser e com essas moedas, a gente vem aqui, ó o mercadinho, que legal. Tem desde produtos importados, produtos de beleza, itens de alimentação, aqui olha, arroz, achocolatado, tem até aqui ó, uma farinhazinha de milho para fazer aquele cuscuz, opa, tô até derrubando, leite condensado, itens de limpeza, aqui, olha só que bacana, coisas para você presentear, claro que cada item tem aí o seu valor em moedas, que são aquelas moedas que você vai ter, né? Por exemplo, esse coraçãozinho aqui, ó, chega para cá, Piri, de novo, faz favor, esse coraçãozinho aqui, ó, ele vale 5 moedas. Então, a pessoa, como eu falei, cada moeda é 1 quilo, né? Então, tem que juntar 5 quilos, 5 moedas, já pode trocar por um coraçãozinho como esse. Tem também, olha só que legal, itens, material pedagógico, né? O mercadinho pedagógico tem aqui, presentes, tem até chave de fenda. Vem cá, periquito, olha só. Se a pessoa quiser, de repente está precisando de um conjunto de chave de fenda aí para fazer um reparo em casa, tem também, além de roupas aqui, que foram selecionadas, passaram por um crivo aí muito afiado para estar aqui à disposição. Essa iniciativa é muito bacana, eu diria que é muito mais que bacana, é super legal, sabe por quê? Movimenta a cidade inteira e é o jogo do ganha-ganha. Tira o lixo da rua, vem para cá, troca, e se de repente você aqui pegar, por exemplo, um produto como esse, né, que é um produto de limpeza, e você usar, e depois você higieniza, volta para cá, já entra na conta. Isso é muito legal. Mas a gente vai conversar agora com a presidente do Fundo Social, que já está aqui comigo, dona Simone, e vai explicar o quanto isso é bacana. Presidente, bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Cidade. Bom dia, Fabiano, tudo bem? É muito importante, né? Esse é um dos primeiros que estamos inaugurando aqui dentro do município de Cubatão. É um dos primeiros e gostaríamos de inaugurar em mais locais aqui dentro, porque vai unir o solidário e elevar a autoestima das pessoas trabalhando o meio ambiente. É verdade. Bom, a senhora tocou num ponto muito importante que eu esqueci de falar, me empolguei. Estamos aqui dentro do Parque Anilinas, na sede do Fundo Social de Solidariedade, né? A lojinha funciona aqui, mas a ideia é expandir para todo o município, né? Isso, para os demais municípios. A Loja do Bem, ele vai trazer uma conscientização muito grande para as pessoas em relação ao meio ambiente, em relação à elevação da autoestima das pessoas, na troca, né? O trabalho e principalmente no que diz respeito futuro, né, o meio ambiente futuro. Nós estamos preparando o meio ambiente para aqueles que estão por vir, que são os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, para ter uma qualidade de vida melhor. Presidente, como a senhora estava dizendo, às vezes tem aquele produtinho que a pessoa está ali querendo, mas está sem grana naquele momento, né? Se ela fizer um esforço pequeno ali, juntar um pouquinho desse material reciclável, ela pode conseguir aqui, né? A senhora até citou, de repente, aquela mostarda gostosa que a gente coloca ali no hot dog, né? Isso. As tampinhas têm um grande valor, não só o material plástico, as tampinhas têm um grande valor, todo o material de higiene, de limpeza, todos eles têm que estar super higienizados, limpos e secos para que efetue essa troca.
Tá certo. Presidente, muito obrigado. Só vou pedir para a senhora falar. Qual é o horário de funcionamento da lojinha aqui? A lojinha funciona às terças, quartas e quintas-feiras, aqui no Parque Anelinas, das 8h30 às 16h30. Então é só chegar, junta lá o seu material e vem aqui fazer compras. Isso, é só juntar o seu material e vir aqui na Lojinha do Bem. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Lu, eu vou terminar devolvendo para você, mas eu vou pedir para o Periquito mostrar essa imagem aqui desse mercadinho do bem, que é muito legal. É ou não é? Com você. É demais, Fabio. Eu adorei essa lojinha do bem e todos os produtos disponíveis e fazendo com que as pessoas reciclem, porque lixo vale ouro, gente. No caso aí, vale moeda. Obrigada, bom trabalho para vocês. A seguir tem BDC Saúde. Vamos falar sobre as infecções dentárias que podem evoluir para quadros dolorosos e graves. E também tomar remédio por conta própria, mesmo os mais simples, hein? É perigoso. Segundo a Associação Brasileira de Indústrias Farmacêuticas, por ano, cerca de 20 mil mortes estão relacionadas à automedicação. As infecções dentárias são processos em que bactérias invadem o interior do dente ou estruturas de suporte, como gengivas e ossos, causando inflamação e acúmulo de pus. Embora muitas comecem de forma silenciosa, podem evoluir para quadros dolorosos e até graves se não forem tratadas rapidamente. Vamos falar sobre isso no BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Quem está aqui conosco é o Dr. Calil Kirsten. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Vimos aí na abertura falando dos casos mais graves. Vamos começar então. Que casos mais graves são esses que podem acontecer? Os dois principais, né? A gente pode colocar como a sinusite, né? Uma sinusite aguda ou crônica. A aguda chega a sair pus pelos olhos, né? Pelo ouvido, você tem quantidade de pus, tomar completamente a região de seios paranasais, né? E a mais grave, que é a angina de Ludwig, que é normalmente acometida pelo segundo molar ou pelo terceiro molar. Não é incomum, pelo contrário, é muito comum. Só que essa infecção, ela corre pelo pescoço e vem nessa região do tórax. Chegando nessa região, apesar de uma infecção dental, ela normalmente causa a morte. Nossa, você comentou dos olhos, mas pode então pegar o sinusite também? É o rosto inteiro? Sim, porque imagina, uma infecção nos dentes superiores vai migrar para os seios paranasais, que são os seios da face. São aberturas que nós temos. E essa infecção, a tendência dela é ir aumentando caso você não elimine o fator etiológico, né, ou a causa. E ele vai migrando. E a ideia da gente conversar sobre isso hoje é porque nas últimas 2 semanas operamos 3 pacientes exatamente com este quadro. E nós tivemos que remover os dentes, fazer enxertos ósseos grandes. E infelizmente, inclusive, uma das pacientes tinha ido em 3 otorrinos. E com exames, etc. E a gente acabou acolhendo essa paciente e o problema dela era dental. Nossa, ela chegou no... Olha quanto tempo ela não perdeu, né, doutor Calil, até chegar no diagnóstico correto. Perdeu bastante tempo. Neste caso, é um quadro que, como acometeu a região superior, a possibilidade de uma infecção, né, evoluir para uma septicemia é um pouco menor, mas mesmo assim, ainda assim, ela poderia ter um quadro de meningite causada por essa infecção. Que sintomas, então, é preciso ficar atento para, por exemplo, não ter essa confusão de procurar, por exemplo, o otorrino quando eu deveria ter procurado, na verdade, o dentista? Esse é um problema de base. Por quê? Porque você mesma já citou, não tem dor. Então, acomete algumas regiões que, de novo, infelizmente, no nosso país, a odontologia não é levada tão a sério quanto deveria. E aí a pessoa está com problema nos olhos, está com dor de cabeça, tem um pouco de pulso, e acaba pensando no médico. Ela não pensa mesmo no dentista. E 85% desses quadros normalmente são relacionados a dentes.
Se é silenciosa, né, na maioria dos casos, em que momento, então, eu vou procurar? O que vai apitar ali para falar, vai procurar o especialista? Então, um sangramento, um tamponamento de um dos lados do nariz, ou até os dois lados do nariz, um tamponamento de ouvido, né? Parou um pouquinho o som, deixou de ouvir, o que parece uma gripe que não passa, né? Se 3, 4, 5 dias, essa gripe que você pensa que ela não passou, pode procurar um dentista, um otorrino, aí sim, para que você faça essa avaliação rapidamente, e principalmente na região inferior, que é o quadro de angina de Ludwig. Agora, existe então o risco dessa infecção atingir outras regiões do corpo, que não só na face? Sim, como essa da angina, né, de Ludwig, que ela caminha da mandíbula para cá. Existem, né, muitos filmes, até comédias, da pessoa com aquele lenção e a pessoa com o lenço e aqui tudo inchado. Uhum. Aquilo já é um processo inflamatório e infeccioso. Quando essa pessoa vai para o consultório, imediatamente a gente encaminha ela para o hospital, porque é ambiente hospitalar para a gente poder fazer uma drenagem, porque para que essa drenagem seja suficiente para que não corra para essa região, porque uma vez instalada a infecção aqui, a pessoa pode não respirar, ter um travamento das vias aéreas superiores. E isso muda todo o esquema do tratamento, né? Depende, obviamente, de cada caso a caso, mas normalmente é cirúrgico? Então, o primeiro fator, quando o paciente está nesse quadro, é tentar remover essa infecção. Ainda não dá para mexer no dente, né? Seria ótimo. Tem que esperar dar uma melhorada. Tem que fazer uma drenagem, abrir mesmo, fazer uma drenagem, aguardar, para que depois sim o dentista consiga remover aquilo. Ou seja, primeiro tirar a fase aguda, salvar a pessoa, literalmente salvar a pessoa, porque nos grandes centros até que não é tão comum, mas você vai caminhando para o interior, isso infelizmente ainda é muito comum. Tá, então, a gente tem que ficar a dica para o menor sinal que tiver, corre, né? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, a toda a sua equipe e quem está nos vendo. Este foi o BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. O Brasil registra cerca de 20 mil mortes por ano devido à automedicação. É uma vizinha que recomenda a um colega de trabalho que também use até aquela consulta na internet. Eu sempre falo Dr. Google. Mas os especialistas alertam, é sempre bom recorrer a algum profissional de saúde antes de tomar qualquer remédio. O tempo instável costuma provocar sintomas de gripe e resfriado. Com isso, cresce também a busca por medicamentos. Muita gente recorre às farmácias para ter um alívio rápido, muitas vezes sem orientação médica. Aumenta a procura por antigripais, medicamentos para expectoração, vitaminas, principalmente vitamina C. Isso tem muita indicação de amigos, parentes, o famoso chat GPT, mas a gente sempre busca auxiliar a pessoa, né? Segundo a Associação Brasileira de Indústrias Farmacêuticas, por ano, cerca de 20 mil mortes estão relacionadas à automedicação. Além disso, cerca de 90% da população admite que já tomou remédios por conta própria. Apesar de comum, a automedicação pode causar consequências graves, como intoxicação, reações alérgicas, dependência e até falência de órgãos como fígado e rins. De acordo com especialistas, mesmo medicamentos considerados simples podem causar efeitos colaterais sérios, principalmente quando combinados com outros remédios. A automedicação nunca é uma boa ideia. Alguns medicamentos, mesmo aqueles mais simples, que você compra numa farmácia sem receita, dependendo da situação, eles podem ter efeitos colaterais graves. Por exemplo, alguns analgésicos e anti-inflamatórios muito comuns podem desencadear fenômenos de sangramento, disfunção do fígado, disfunção do rim. Então, qual é a recomendação? Remédio tem que ser prescrito e utilizado por profissionais de saúde. A automedicação até pode ser considerada em casos muito específicos, quando já há orientação médica prévia, mas ela nunca substitui uma avaliação profissional,
essencial para o tratamento seguro e eficaz. Francis não se descuida. Veio à farmácia com todas as receitas. Primeiro, prevenção, né? Vacinas direitinho, mas normalmente médico. Primeiro médico. Minha opinião é essa. É isso, né? O médico que tem que receitar o remédio. Foi ele que estudou para isso, né, gente? A Coalizão Comunitária Santos sobre Drogas realiza na próxima quinta-feira uma palestra gratuita sobre a importância da prevenção do bullying e das drogas na infância e adolescência. Vamos dar uma olhada no convite. A Coalizão Comunitária Santos sobre Drogas convida você para um interessante bate-papo, protegendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. As interfaces na prevenção do bullying e das drogas. Na próxima quinta-feira, dia 16, a partir das 19 horas, no Educandário Santista, Avenida Conselheiro Neber, 680, com inscrições gratuitas e antecipadas. 2 conceituados especialistas, autores de livros didáticos sobre o tema, doutora Dejane Mascarenhas e doutor Fabrício Vasiliauskas, estarão refletindo conosco sobre aumentar os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco. Estudos têm demonstrado que muitas vezes vítimas de bullying têm se tornado vulneráveis ao uso de drogas. A prevenção é o melhor caminho. Venha conosco, una-se à Coalizão Santos na prevenção. Tá aí recado do Eustácio, que já foi inclusive vice-prefeito de Santos e tem um longo trajeto aí de combate às drogas, um trabalho de muito tempo, então vale a pena. No próximo bloco você confere os detalhes da previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da região. Tem os destaques do Santa Portal também. E ainda, produção e venda de carros estão em alta no Brasil e aqui na região. A tendência é que o mercado cresça aí e quem sabe chegue perto até das 3 milhões de unidades no final do ano. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a Receita Federal trocaram experiências durante 2 dias de palestras na Alfândega de Santos. O objetivo foi auxiliar servidores públicos de órgãos fiscalizadores na identificação de produtos piratas e de outras práticas ilegais que prejudicam o comércio. Oportunidade de trocar experiências e informações. Diálogos com autoridades públicas é o título do evento, que quer aproximar cada vez mais os setores, público e privado. Qualquer órgão público, aqui nesse caso a Receita Federal, pode continuar contando com a Fiesp para trazer o setor privado para sensibilizar, munir de informação e também não ficar essa coisa separada, né? Que o setor privado e o setor público às vezes têm desconfianças um do outro, né? E isso aqui é um passo para dirimir isso e mostrar que não existe esse tipo de diferença. As palestras e exposições técnicas abordam temas como legislação, forma de ocorrências das ilegalidades, formas de falsificações e tributação. A intenção é transformar propostas em práticas. O mercado privado ele conhece bem cada logística, cada fornecedor, cada valor de preço médio que é sustentável para o mercado legal, e esse tipo de apontamento acaba nos trazendo alertas para identificação de fluxos ilegais, de subfaturamento ou de qualquer mecanismo ilegal no ganho da concorrência. Você ganha informações do privado, você estabelece a melhor estratégia para atacar de frente o problema usando todos os recursos do Estado que tenham competências naquele caso concreto. O desempenho do setor automotivo em março surpreendeu até a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Foi o melhor resultado para a produção de veículos desde outubro de 2019, antes da pandemia. E as vendas também estão em alta. Ao todo, foram produzidas mais de 264 mil unidades entre automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões. Um crescimento de 35,6% em comparação ao mesmo mês do ano passado e de 27,6% na comparação com fevereiro. No acumulado do ano, a produção já soma mais de 634 mil veículos, com alta de 6%. O que explica esse avanço? Temos alguns fatores importantes. Primeiro,
a melhora nas condições de crédito, que facilita o financiamento de veículos. Segundo, uma demanda reprimida. Muita gente adiou a troca do carro nos últimos anos e agora começa a voltar ao mercado. E, além disso, há uma recuperação da confiança, tanto do consumidor quanto das empresas. E isso impacta diretamente a economia local. As vendas também avançam. Março foi o melhor mês para emplacamentos desde 2013, com quase 270 mil carros comercializados no país. Nessa loja aqui no centro de Santos, as vendas também acompanham essa tendência. A gente teve um trimestre muito melhor em relação ao ano passado, muito fortemente consequências da concorrência. Hoje a gente tem marcas entrantes do país que estão fazendo algumas ações para ganhar mercado e quem sai ganhando é o consumidor, porque todas as marcas acabam entrando nessa dança e oferecem condições diferenciadas para não perder aquele cliente que já é da casa. João é advogado especialista em direito bancário e veio acompanhar a secretária Daniele na compra do primeiro carro zero da família dela. Ele percebeu vantagens na negociação. Tem até uma condição boa que paga 70% de entrada e vai financiar o resto em 12 vezes sem juros. Que como eu sou da área financeira de direito bancário, eu sempre orientei a evitar financiamento, né? O ideal mesmo é comprar à vista, mas como tem essa condição sem juros, então ela deve comprar em 12 vezes sem juros com 70% de entrada. Apesar do bom momento, a Anfávia mantém cautela. A projeção é de crescimento mais modesto em 2026, mas o mercado sempre pode surpreender. 2025 teve um desempenho mais fraco em alguns meses, o que amplia essa taxa de crescimento. Mas não é só isso. Quando a gente observa também o avanço em relação a fevereiro e o fato de ser o melhor resultado para março em anos, fica claro que há sim uma retomada mais consistente da atividade do setor. Se esse ritmo continuar, a tendência é de geração gradual de empregos e aumento de renda, o que retroalimenta o consumo. O mercado ele fica mais forte a partir do segundo semestre, mas se nós tivermos já o primeiro trimestre um pouco melhor, ou bem melhor do que no ano passado, a tendência é que o mercado cresça aí e quem sabe chegue perto até das 3 milhões de unidades no final do ano. Ó, que projeção boa! Hora de conferir a previsão do tempo para hoje nas cidades da região. Terça-feira de sol com algumas nuvens em Santos, São Vicente e Guarujá. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 27. Dia de sol com névoa fraca nas cidades de Bertioga e Mongaguá, com temperatura mínima de 21 graus e máxima de 26. Muitas nuvens o dia todo com aberturas de sol em Peruíbe, temperatura mínima podendo chegar aos 20 graus e a máxima aos 28. No mar, ondas variando entre 1 metro e 1,40 m em São Vicente e entre 1 metro e 20 centímetros e 1,60 m em Guarujá. Em Santos, previsão de ondas com altura mínima de 60 centímetros e altura máxima de 80 centímetros. O pico máximo da maré na Baía de Santos está previsto para 1h20 da tarde, podendo atingir 1,30 m. No interior do estuário de Santo São Vicente, pico máximo previsto de 1,60 m a 1h40 da tarde. As previsões são do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta. Hora dos destaques do Santa Portal. Luísa Pires já está aqui conosco. Bom dia, Luísa. O que você traz para a gente nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Lu. A gente começa com uma notícia triste, infelizmente. O ex-prefeito de Peruíbe, Gilson Bargieri, morreu na noite desta segunda-feira. Ele tinha 72 anos e estava em São Paulo para um tratamento contra um câncer no fígado que tinha metástase. A morte foi confirmada pela filha dele, Milena Bargieri, que também foi prefeita de Peruíbe no ano de 2009 a 2012. O Gilson ele foi prefeito do município entre 2001 e 2004. Em nota, o prefeito de Peruíbe, o Felipe Bernardo, lamentou a morte do ex-prefeito e também destacou a relação de respeito que eles tinham ali entre os dois. Também prestou solidariedade à família dele nesse momento tão difícil. A gente sabe que o Gilson ele deixa 3 filhas e 8 netos. Até o momento a gente não tem informações sobre o velório e sepultamento, mas fica toda a nossa solidariedade para a família nesse momento tão difícil, Lu. Com certeza, é isso mesmo, é o que a gente deseja, né? Que sim. Força seja uma e passagem fé, leve. Não tem jeito.
É isso. Sim. E a gente tem uma atualização sobre um caso de polícia que a gente falou aqui semana passada, daquela trabalhadora doméstica que foi morta em Guarujá, porque o vizinho suspeito de matar ela foi preso em Belo Horizonte. A gente falou desse caso aqui, né, da morte da Rosângela Santos Araújo, de 52 anos, e o suspeito é Rogério Silva do Amparo, de 72 anos. Ele foi preso no último sábado. A informação que a gente tem apurada pela nossa reportagem é que ele se apresentou na delegacia de Belo Horizonte. E para a gente entender melhor, né, quando a gente falou desse caso, que a gente falou que aparentemente tinha sido o vizinho que matou ela e tudo mais, que ele morava ali recentemente, né, ele tinha comprado a casa ao lado dela há pouco tempo, mas o que a gente sabe aparentemente é que eles tinham, né, um relacionamento e o crime supostamente aconteceu por causa de uma briga por dinheiro. Esse caso segue em investigação, qualquer atualização a gente também vai ter lá no Santa Portal, Lu. E a gente termina de maneira leve, a gente fala de uma outra promoção que a Briosa tá fazendo pro jogo de sábado. Gente, Lu. eu tô sabendo dessa promoção, eu não comprei o meu ainda. Já tá aberto? Já tá aberto, os então ingressos comprar, já estão à venda. É que o Figo falou que vai dessa vez, eu falei, gente, eu preciso ver aí qual é a turminha pra ver onde é que eu vou. A gente compra, eu comprava na arquibancada coberta e ficava com meu marido lá. A última vez eu comprei na arquibancada coberta e fiquei rodando ali embaixo, porque tava lotado. Não tinha Olha, eu acho que pra esse sentar. jogo de sábado também vai Vai lotar, tá né? lotado. O jogo acontece às 3 horas no estádio Eurico Mursa e a promoção é a seguinte: até quinta-feira, às 5 horas da tarde, quem comprar ingresso para a arquibancada descoberta paga R$15, que é o valor da meia entrada, qualquer pessoa. Só que essa compra só é válida na secretaria do clube, então tem que ir lá presencialmente para fazer a compra do ingresso até quinta-feira, às 5 horas. Lembrando que a secretaria do clube fica na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 240. Acabou a promoção, sim. Acabou a promoção, o ingresso passa a custar R$30 e a arquibancada coberta, a inteira custa R$40 e a meia entrada R$20. Então fica de olho lá nessa promoção, porque normalmente tá eu pago R$ 46,50 porque eu compro Tem pelo as taxas site, do né? site, Eu vou tudo mais. pelo site, mas vou ver se eu dou uma passadinha lá, porque eu não vou de novo ficar na arquibancada coberta, eu vou ficar ali. Tem que comprar ingresso, Lu. Pede Com- pro Figo ir pra você, né? Então, eu vou falar pro Figo comprar pra O mim. Figo que é o responsável pelo ingresso. Vou ver se ele faz. Porque ele fala que vai, depois ele não vai. Diz ele que Olha. vai dessa vez. Só quero ver. A gente tem que torcer pra Briosa. Com certeza, Vamos Lu. lá torcer pra Briosa e deixar o Eurico Mursa mais bonito ainda, comer tremoços e fazer outras coisas que tem lá também. Só lá tem. A gente não pode ficar incentivando aqui, mas lá é bom, viu, gente? Vai lá. Batatinha, portuguesa. Meu Deus. É o meu café da manhã. Vai assistir o jogo, mas já come um lanche, né? É claro, sempre. É isso, Lu. É isso? É isso. Então Muito tá bom. obrigada. Obrigada por hoje. Última parada, na volta tem esporte aqui no Bom Dia Cidades. Jabaquara e zagueiro Pereia estão de olho no prêmio Puskás por conta do golaço na A4. E na segunda e última reportagem especial pelos 114 anos do Santos, celebrados hoje, o orgulho eterno de vestir a camisa do Peixe. Eu devo tudo ao Santos que me deu essa oportunidade e estou muito feliz aqui e pretendo construir uma história muito linda aqui. O golaço de meio de campo do zagueiro Pereia do Jabaquara segue repercutindo. A obra de arte que garantiu a permanência do Leão da Caneleira na Série A4 do futebol paulista pode render agora um prêmio da FIFA para o clube e também para o jogador equatoriano. Um zagueiro que também faz gol, e um gol incrível. Foi durante a vitória do Leão da Caneleira por 2-1 sobre o Comercial de Ribeirão Preto. Aos 41 minutos do segundo tempo, Johan Pereira desarmou um atacante pertinho da área do Jabaquara. Passou por 2 adversários e pouco antes do meio do campo, chutou e marcou. O gol que nem Pelé fez. Feito que garantiu a permanência do time na Série A4 do Paulistão e repercutiu até no Equador, terra natal do atleta. Minha família, mãe e pai estão muito felizes, irmã, de haber fazido esse gol muito feliz. Eles estão muito alegres, gritaram, saltaram, porque é um gol que é muito importante para Jabaquara e para minha carreira. O golaço rendeu uma homenagem do time para o jogador, mas o equatoriano e a diretoria do Jabaquara sonham alto. Quem sabe
o Puskás. Prêmio dado pela FIFA para o gol mais bonito do ano. Tomara que seja, né? Pra gente ir pra Suíça, lá levar ele pra Suíça. Merece. Lógico que merece. Nós merecemos, né? Pelo campeonato, sufoco. Time bom nós conseguimos montar, mas infelizmente não chegamos onde a gente queria. Mas também não caiu. Eu falo, é difícil se classificar, mas é mais difícil se manter. Se der certo, eu estou prometendo que eu faço uma estátua para ele aqui no campo, que seria merecido. Como nós, Jabaquara, a gente tem o costume de premiar, né? Assim, nós temos lá a estátua Jabaquara, né? E a gente dá sempre esses brindezinhos aí, e um caso desse, com certeza, é merecedor também. E será que dá para repetir a obra de arte? Sim, a toda a gente, a minha família, que vai seguir praticando para fazer gol novamente assim. Foi lindo mesmo, gente. Golaço. Eu não me canso de ver esse lance maravilhoso. Foi bonito, não foi, Carioca? Eita, foi maravilhoso. Seguinte, ó. O hino diz, é um orgulho nascer, viver e até morrer no Santos Futebol Clube. Mas imagine vestir o manto que foi de Pelé, jogar no campo em que Neymar joga e ouvir os gritos que vêm de uma das arquibancadas mais famosas do mundo. Os 114 anos do Santos são formados por histórias e personagens que conseguiram transformar em realidade o sonho de ser ou ter sido um jogador do Peixe. Quantas histórias tem este gramado como cenário? Podemos voltar aos anos 60, com as grandes e inesquecíveis atuações de Pelé. Em um passado recente, os gols e dribles marcantes de Neymar. Hoje, fazer história nessa grama é o sonho de muita gente. Quem vive isso é o goleiro Gabriel Brazão. O atleta é um dos destaques do time, mas para chegar aqui não foi nada fácil. Com 18 anos eu fui vendido para a Inter de Milão, onde que eu fiquei ali sendo emprestado para alguns clubes. E quando eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil, eu estava precisando não só como jogador, mas sim também como pessoa. E desde que eu voltei para o clube, eu me reencontrei a alegria que eu tinha em jogar futebol, coisa que eu estava perdendo. O alvinegro praiano abriu as portas para a volta do goleiro ao futebol brasileiro, após passagens em times da Europa. A identificação com o clube foi rápida. Hoje, o goleiro vive uma fase melhor, por conta do Santos. Eu falo abertamente que o Santos que me deu a oportunidade, o Santos me voltou ao cenário mundial do futebol, então eu devo tudo ao Santos que me deu essa oportunidade e estou muito feliz aqui e pretendo construir uma história muito linda aqui. Para quem já parou de jogar, estar na Vila Belmiro é sempre especial. É relembrar as histórias construídas e outras contadas. O ídolo eterno Manuel Maria lembra com muito carinho da chegada dele no Santos. Para ele, ter vestido essa camisa é motivo de orgulho, um vínculo eterno. Simplesmente não existe a jogada de Manuel Maria. O Santos é um time especial, é diferente. Aqui a gente chega, aprende a amar verdadeiramente o clube. Eu costumo falar que eu vivi um sonho jogando no Santos. A minha vida no Santos foi um sonho. Eu conheci o mundo jogando com o Santos. Eu joguei e fui amigo do maior jogador de futebol do mundo. Mané Maria, como era conhecido, fez mais de 170 partidas pelo Santos. O que não faltam são boas lembranças com esse manto sagrado. Tudo no Santos me deixa feliz. Mas a minha estreia aqui, que nós ganhamos do 15 de Piracicaba, eu fiz um gol, foi um jogo inesquecível, né? Mas existiram outros fatos interessantes e marcantes, por exemplo, quando nós paramos a guerra, eu estava junto. Aliás, foi 2 guerras. Eu estava no jogo que também o árbitro expulsou o Pelé e a torcida literalmente expulsou o árbitro para que Pelé voltasse. Eu estava no 10º gol do Pelé também. Então, são 3 fatos marcantes que estão na história do clube. Então isso aí
São elementos para mim que guardo no coração, na minha cabeça e que eu não vou esquecer nunca. A história do futebol do Santos é conhecida no mundo todo, muito por conta das categorias de base. Grandes craques do futebol brasileiro foram formados no alvinegro praiano. A expressão raio na Vila Belmiro tem outro significado. Mostra o surgimento de mais um bom jogador. E por aqui tem até tempestade de raios. Hoje a grande promessa é Cauã Basile. Aos 13 anos, já tem fama mundial. E tudo começou no Santos. Foi através do meu irmão, né? Ele jogava no São Paulo. Ele veio, o Santos chamou ele pra vir pra cá. E aí quando ele veio pra cá, minha mãe foi no Barata lá, que era de salão ainda. E aí minha mãe pediu um teste pra mim. Aí eu fiz o primeiro treino lá, o treinador já saiu, chamou meu pai. Falou que eu era fominha, que ainda ia ensinar a jogar. Mas aí depois fui evoluindo cada vez mais e consegui ficar aqui no clube. E para quem é tão jovem, a história ainda está sendo escrita. O que não faltam são sonhos a realizar com a camisa do clube. Tenho muita vontade de poder primeiro estrear na Vila Belmiro, aqui pelo clube, e poder tentar ganhar Libertadores. E esse é meu objetivo. Poder já estar vestindo essa camisa e tentar fazer esses objetivos. Se eu conseguir, vou ser muito grato, né? Por a oportunidade também, né, que o clube me deu quando eu vim pra cá. E tentar ganhar tudo aí pelo clube. Só de pisarmos nesse gramado, já podemos nos considerar privilegiados. A história do Santos segue sendo construída aqui. Para os torcedores, é mais um elo de amor com o clube. E para os jogadores, essa relação pode estar mais próxima do que eles imaginam. Pode até estar escrito nas estrelas. Ana Luísa Oliveira que o diga. A meia atacante é formada nas categorias de base do Santos. Aquela proximidade que falamos antes se revela por conta da data de aniversário da jogadora. 14 de abril, o mesmo dia do alvinegro praiano. Meus amigos até falam que eu nasci para jogar no Santos. Me identifico muito com o clube, um clube que joga para frente, ousado, tem a alegria aqui de todos os profissionais no dia a dia. E é isso, acho que eu nasci para jogar aqui. Sempre foi um sonho jogar aqui, sonho meu, sonho da minha família. E ter realizado esse sonho para mim foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Porque o Santos, hoje eu tenho acho que uns 6 anos de casa aí, e foi o clube que me formou como pessoa, como atleta, me moldou, me ajudou a ser uma pessoa melhor, uma jogadora melhor, e eu sou muito grata ao clube. Quem passa pelo alvinegro da Vila Belmiro jamais esquece. Pode ser um atleta de destaque atual, um ídolo eterno, uma sereia da vila ou mais um raio. Estar no Santos é saber que a história do futebol mundial passa por aqui. É entender a importância deste clube. É estar pronto para escrever novas histórias. Parabéns, Santos Futebol Clube. Que venham mais 114 anos. Ô, gente, que matéria linda, né? Parabéns a toda a equipe que fez essas reportagens acontecerem. Parabéns também ao Santos. Parabéns à Ana Luísa, que faz aniversário hoje. O Bom Dia Cidades fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 8 em ponto. Muito obrigada pela companhia. Ótima terça-feira. Até amanhã.